Acaba de sair decisão do INSS. R$ 5.000 para todos os aposentados e pensionistas. E aí, Cida, o que você tem a dizer, tá, sobre esse assunto que está por aí na internet? Muitos aposentados, muitos pensionistas estão procurando o canal Cida Macedo para perguntar se é verídico essa indenização de R$ 5.000 para os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. É sobre esse assunto que eu quero tratar com vocês aqui nessa live. Sejam aí, pessoal, todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal Cida Macedo, e eu espero que vocês gostem aqui dessas informações, gostem aqui dessas notícias que eu trago para vocês aqui nessa live. Certo, pessoal? Então, um outro assunto também, tá? Melhor notícia aí, atenção aposentados, saiu no Diário Oficial da União, foi publicado no Diário Oficial da União, suspensão para todos. Esse é um outro tema que eu quero tratar aqui com vocês, tá? Eu só vou acreditar quando estiver na conta. Justamente, Paulo, só dá para acreditar quando estiver na conta mesmo, tá? Eu não tiro aí a sua razão, não, tá bom? Até porque, gente, vamos parar aqui e pensar comigo, né? Muita gente, muitas notícias, sempre trazendo aí muitas notícias do INSS, e tá essa bagunça toda aí no aplicativo de vocês. Gente, eu quero que vocês comentem aqui comigo. Vocês conseguiram entrar aí no aplicativo Meu INSS? Como é que tá aí para vocês? Deixem registrado, tá? Como é que tá aí para vocês, tá? Eu quero saber aí, tá bom? Como é que tá aí para vocês? Se o sistema voltou, se não voltou. E aí? Que bagunça é essa, né? Biometria já começa a partir de amanhã, é isso? Biometria aí do INSS já começa a partir de amanhã, então prestem atenção. Um outro assunto também, pessoal, e esse assunto aqui, ó, ele é novo, tá? Ó, esse assunto aqui é notícia nova aqui do canal Cida Macedo para vocês. Prestem atenção. Mais uma ajuda, tá? Para o aposentado e para o pensionista do INSS. Se é ajuda, é bem-vindo, né, Cida? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui rapidamente. No sistema não tem previsão, o sistema ainda não voltou. Boa noite, tá normal, voltou lá, ó. O Alinível falou que voltou, tá normal. Tá normal então, pessoal, fechou? A folha ainda não fechou. Gente, vamos lá, tá? Os pagamentos já estão prestes a acontecer, né? E ainda tá essa bagunça aí. Por quê, né? Que os pagamentos, por que a folha de pagamento de muitos aposentados, muitos pensionistas ainda não fechou? Gente, eu vou explicar isso daqui rapidinho e já entro nesse tema desses 5.000 com vocês. Não fechou ainda por conta do sistema da Dataprev, tá? O sistema da Dataprev está aí, ó, tentando normalizar, tá? Tentando deixar tudo certo para o pagamento que vai iniciar, tá? Então, logo mais, né, já vai iniciar os pagamentos aí do INSS para vocês aposentados e pensionistas do INSS. Então, eu acredito que é por esse motivo que o sistema está fora, tá? Obrigada, José. Pessoal, façam igual o José. Vou pedir para vocês aquela gentileza, aquele favorzão, tá? Se vocês puderem deixar o meu like para fortalecer aqui o meu trabalho, tá? Tem 357 pessoas aqui na live com 130 likes apenas. Deixa o meu like para me ver a sua pergunta, tá? Porque muita gente fala, Cida, você não lê a minha pergunta. É porque você não deixou o like. Quando você deixa o like, a sua pergunta aparece aqui no meu sistema, aparece aqui para mim, tá? Aparece aqui na minha tela. Beleza, pessoal? Então, vai aí,
deixando aí o like de vocês. Olha só o legado aqui, ó. Cida, não consegui desbloquear o meu consignado. Já fiz biometria e pediram aí para ir numa agência, porque a portabilidade de empréstimo não portabilidade de empréstimo não é verdade. Não fiz nada desde o ano passado. Ó, o que acontece aqui? Deixa eu explicar para você. Qualquer coisa que vocês tentem fazer agora, gente, a probabilidade de dar erro, ela é muito grande, tá? Então, eu sei que vocês estão até mesmo precisando aí do empréstimo consignado. Igual, ele fez ali, né, o desbloqueio, tá? Pela biometria. Legal, tá? Só que pediram aí para ir numa agência, tá? Então, gente, o que acontece? Como o sistema da DataPrev, né, juntamente com o INSS, tá tudo meio louco, tá? Essa é a verdade. Vocês concordam comigo que tá tudo congestionado, o aplicativo do INSS não abre, a folha sumiu, não consigo ver o extrato de pagamento, enfim, gente, tá aquela bagunça toda. Então, vocês concordam comigo que qualquer coisa que vocês venham fazer pode ser que dê ruim? Concordam comigo? Olha lá, ó. A minha folha não fechou. O Rinaldo tá aí, ó. Pois é, justamente, tá? Tem folhas que já tá fechando e o pessoal já tá conseguindo visualizar. O desconto indevido do mês de abril caindo nessa folha de maio também tem, tá? Julho por aqui, a minha folha fechou, beleza. Agora vem uma outra ajuda aí para vocês, tá? INSS, colocar aqui na tela para vocês verem, ó. Olha isso aqui, ó. INSS usará a Agência dos Correios para atender aposentados, vítimas de fraude em descontos associativos. Olha isso aqui, gente. Então, né? Toda ajuda é bem-vinda, não é isso? Não é o velho ditado, não é esse, pessoal? Que toda ajuda é bem-vinda? Pois é. Então, deixa eu ver se funciona isso daqui para trazer aqui para vocês. Espera aí, tá? Vou pegar aqui para vocês para a gente poder ver juntos. Vamos ver se abre, né? A Polícia Federal apreendeu carros de luxo do suspeito de ser o principal operador das fraudes de descontos irregulares no INSS. Ó, não é essa daqui, mas eu já vou trazer a notícia aqui para vocês. Mas eu quero que vocês escutem comigo isso daqui, ó. Ó para onde que foi o seu dinheiro. Ó, vou aumentar aqui só para você ter uma ideia para onde que foi o seu dinheiro. A Polícia Federal apreendeu carros de luxo do suspeito de ser o principal operador das fraudes de descontos irregulares no INSS. A operação teve como alvo veículos de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido, segundo a própria Polícia Federal, como Careca do INSS. Antunes é considerado personagem central nas fraudes. A polícia afirmou que ele é sócio de 22 empresas. Segundo a PF, pelo menos 4 delas recebiam dinheiro das entidades envolvidas e eram usadas para lavar os recursos. A investigação mostra que o Careca do INSS movimentava o dinheiro entre as empresas para dificultar o rastreamento desses valores. E depois repassava o dinheiro para empresas e parentes dos servidores do INSS, que, de acordo com a polícia, participaram da fraude. A investigação identificou uma frota de 12 veículos de alto custo, em nome de Antunes, que estava tentando vender os carros para conhecidos. Hoje, a Polícia Federal apreendeu 5 carros. A localização foi informada à PF pela senadora Damares Alves, do Republicanos, que recebeu uma denúncia anônima. A senadora tem um escritório no mesmo prédio em que os carros foram apreendidos, em uma área comercial na região central de Brasília. A Advocacia Geral da União busca confirmar se as entidades, associações e pessoas envolvidas no esquema usaram criptomoedas para esconder o dinheiro desviado de... Mas vamos aqui, tá? Isso daqui não importa. Mas era só para vocês saberem aí um pedacinho, né?
Para onde que vai o seu dinheiro? Vai aqui, ó, para os luxos deles, tá? É isso. O dinheiro vai para os luxos deles. Bom, vou trazer a informação aqui agora. Então, o INSS usará a agência dos Correios para atender aposentados vítimas de fraude em descontos associativos. Certo, gente? Então, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, deverá utilizar a estrutura das agências dos Correios para atender aposentados e pensionistas que foram alvos de descontos indevidos em benefícios, especialmente aqueles relacionados a associações e entidades de classe. Certo, gente? A decisão foi tomada porque as agências próprias do Instituto, do INSS, já estão sobrecarregadas, com filas expressivas e alta demanda no atendimento. O INSS deve fazer aí o anúncio dessa medida em entrevista coletiva marcada, tá? Ou, no caso, seria hoje, tá? A inclusão de mais uma frente de trabalho com os pedidos de ressarcimento de valores descontados regularmente poderá comprometer ainda mais o fluxo de atendimento regular. Certo, gente? Então, já né, as agências dos Correios, em contrapartida, têm aí a estrutura ociosa em várias regiões do país e por isso foram escolhidas como ponto de apoio para essa nova frente de atendimento aos aposentados e pensionistas do INSS. Os próprios funcionários dos Correios irão orientar os segurados sobre como proceder para solicitar o reembolso aí na sua conta. Esses aposentados, ou seja, esses trabalhadores já realizaram atendimento em nome do INSS, como emissão de extrato e também prova de vida, certo? Então, o atendimento para quem teve desconto de associações indevido será indicado nas próximas semanas. E o INSS deve julgar ainda orientações detalhadas sobre documentos necessários e prazos. Certo, gente? Então, querendo ou não, é uma ajuda a mais que vai vir para vocês aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Pessoal, só vou pedir para vocês mais uma vez aquela gentileza, tá bom? Falta 50 joinhas. O que é 50 joinhas? Nada, né? Então, se vocês puderem fortalecer a live aqui com esses 50 likes, só para poder ajudar aqui no meu trabalho. Fechou, pessoal? Então, agora nós vamos trazer sobre essa notícia, tá? Esse valor aqui de R$ 5.000, tá? E se der tudo certo, eu acredito que uma boa parte, se não todos, os aposentados que estão aqui na minha live, têm empréstimos consignados. Deixa aí o joinha aqui agora, você que tem empréstimo consignado. Deixa eu ver. Quantos aposentados que estão presentes aqui na minha live que têm um empréstimo consignado? Deixa eu ver aqui agora. Eu acredito. Já estou entrando no assunto, tá, Renata? É para quem tem empréstimo consignado, tá? Esses R$ 5.000 para quem tem empréstimo consignado. Beleza? Maria Auxiliadora, Antônio Alves também, Lisete, deixa aí em cima o joinha aí, ó. O like, deixa o like aí em cima. Sabe onde que você aperta no like? Deixa aí para mim ver sua mensagem aqui. Isso, vai deixando o like aí em cima aí. Olha isso aqui, ó. Prestem atenção, vamos ouvir juntos, tá? Sobre esses R$ 5.000, tá bom? Para todos os aposentados e pensionistas que têm empréstimos consignados. Certo, gente?
Eu acredito, tomara aí que dê certo, que vá sair aí, porque querendo ou não, vamos parar para pensar aqui, né, gente? É uma grana boa, tá? É uma grana boa. Então, vamos ouvir aqui e aí vocês vão entender do que se trata e quem vai ter o direito a essa indenização de 5.000 reais, certo? Ó, dá pra gente bater pelo menos 400 likes aqui nessa live, 320. Falta 80 joinhas. Vai deixando o seu like aí em cima para a sua mensagem vir aqui para mim. Fechou? A Andréia eu tenho. 113, 93. Associação 45. Já respondeu o questionário, né, Sônia? Pois é, Alvacir, na verdade a folha ela já virou, tá? Ele tá perguntando por que a folha ainda não virou. A folha já virou, só que ela não virou para todos, tá? Não virou para todos. Eu acredito que tá virando aí aos poucos, tá? Eu acredito que aos poucos tá virando aí a folha de vocês. Fechou, pessoal? Ó, 50 likes aqui, obrigada a todos vocês, tá? Vamos aí bater essa meta de 400 likes. Bom, vamos aqui, ó, trazer aqui para vocês aqui agora e vocês vão entender, tá? Sobre a indenização de 5.000 reais. Entidade pede que INSS pague 5.000 reais a aposentados por abuso em consignado. O IDC, Instituto Defesa Coletiva, entrou com uma ação na Justiça pedindo que o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, e a Dataprev paguem indenização de 5.000 reais por danos morais individuais para todos os aposentados lesados pela violação de seus dados pessoais e pela... Para todos os aposentados. Vou voltar aqui para vocês entenderem. Entidade pede que INSS pague 5.000 reais a aposentados por abuso em consignado. O IDC, Instituto Defesa Coletiva, entrou com uma ação na Justiça pedindo que o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, e a Dataprev paguem indenização de 5.000 reais por danos morais individuais para todos os aposentados lesados pela violação de seus dados pessoais e pela oferta abusiva de crédito consignado por parte de instituições financeiras. A ação foi apresentada na quinta-feira, 15. A entidade também afirmou que o INSS descumpriu uma ordem da Justiça de 2022, que obrigava o órgão a bloquear os descontos de crédito consignado. Indenização de 5.000 reais. Entidade pede indenização de 5.000 reais aos beneficiários do INSS. A indenização seria por danos morais individuais, uma vez que as práticas do INSS e da Dataprev causaram danos diretos a seus beneficiários e a toda a sociedade de consumo, diz a ação. A ação ressalta que as medidas anunciadas até agora em relação à fraude no INSS dizem respeito aos descontos feitos por associações e sindicatos. Inexistem medidas tomadas para os consignados fraudulentos, diz a ação. O IDC também considera que sozinho, o bloqueio dos descontos de crédito consignado é insuficiente. Isso porque ele pode ser contornado pelas instituições financeiras e torna-se menos efetivo sem outras medidas, como a instauração de processos administrativos contra as instituições financeiras com práticas ilegais. Pedido visa garantir direitos aos mais vulneráveis. A adoção dessa via assegura acesso à justiça aos hipervulneráveis, que dificilmente teriam condições de demandar isoladamente, e evita decisões divergentes sobre fatos idênticos, diz a ação. Todos os beneficiários do INSS deveriam receber indenização, diz a advogada. Se o pedido for acatado pela Justiça, o entendimento do IDC é que mesmo quem não foi vítima de um empréstimo fraudulento pode receber indenização, pois também foi lesado pela conduta dos órgãos públicos, diz Lilian Jorge Salgado, presidente do Comitê Técnico da entidade. Um exemplo é aquele beneficiário que, apesar de não ter tido a contratação do empréstimo, sofre diariamente com as incessantes ligações de oferta de crédito sem que ele tenha passado suas informações para qualquer instituição financeira ou correspondente bancário. Lilian Jorge Salgado, presidente do Comitê Técnico do IDC. Indenização seria paga diretamente na conta do beneficiário.
A ação pede que, se for determinado, o pagamento de indenização seja feito diretamente ao beneficiário, na conta em que ele recebe o benefício. Ou seja, Olha só, pessoal. Então, o que que acontece aqui, ó? Só pegar aqui para vocês. Então, esse valor de R$ 5.000 diretamente na conta dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, certo? Esse valor de 5.000 diretamente, automático, na conta dos aposentados. Vamos dar sequência aqui. os usuários não precisariam entrar na justiça para receber o valor. Isso não impede que as pessoas entrem com ações individuais contra o órgão, afirma Salgado. Também não substitui o ressarcimento de valores pelos bancos. INSS permitiu violação de dados pessoais, diz entidade. Ação pede condenação dos órgãos públicos por violação de dados pessoais. Para o IDC, há indícios de que INSS e Dataprev têm dado tratamento inadequado aos dados dos beneficiários. Isso abriria espaço para a venda de dados pessoais dos aposentados ou ainda para o acesso remoto de hackers a esses dados, diz a ação. A Dataprev é a empresa pública responsável pela gestão da base de dados do INSS. A entidade também acusa o INSS de omissão. A entidade afirma que houve omissão na aplicação das normas do próprio INSS às instituições financeiras que infringem as regras vigentes, praticam contratações ilegais e fraudulentas na modalidade consignada. Segundo a entidade, os dados dos aposentados têm sido usados em ofertas abusivas por alguns bancos. Dentre as práticas apontadas pela entidade está a venda de crédito consignado por telefone. As regras do INSS vedam expressamente a contratação de empréstimo consignado por telefone, mas os bancos não cumprem. Eles ligam, assediam o consumidor, diz Ellen Prates, diretora executiva do IDC. Em outros casos, a conduta envolve o uso de aplicativo no celular. Mandavam um link via WhatsApp e iam induzindo o consumidor em um passo a passo para que eles contratassem esse empréstimo sem consentimento. E são pessoas idosas, muitas vezes não sabem lidar com o aplicativo de banco, diz Prates. Problemas se prolongam de forma perene e são estruturais, diz a entidade. O IDC considera que há duas práticas irregulares em curso de forma contínua. A primeira é a violação dos dados dos segurados do INSS em benefício das instituições financeiras e a segunda são as condutas abusivas dos bancos na contratação de crédito consignado sem aplicação de penalidades administrativas por parte do INSS. INSS descumpriu ordem da Justiça por 3 anos. Processo diz que houve inércia dos órgãos competentes, que foram alertados em 2019. Em 2019, o IDC identificou um aumento de fraudes na concessão de crédito consignado e entregou um documento ao INSS sobre o tema. Em 2022, a entidade entrou com uma ação civil pública pedindo o bloqueio dos descontos de crédito consignado de beneficiários do INSS. No pedido, a entidade citava reclamações e denúncias de aposentados que tiveram parcelas descontadas, mas não contrataram um empréstimo. Isso aí, INSS deixou de cumprir decisão judicial por 3 anos, diz a entidade. Em junho de 2022, a juíza federal Joana Carolina Lins Pereira, da 12ª Vara de Pernambuco, concedeu liminar determinando o bloqueio dos descontos no prazo de 90 dias e a instauração de processos administrativos contra alguns bancos. Segundo o IDC, o INSS não cumpriu a decisão. Justiça determinou multa diária em caso de descumprimento. Em julho de 2023, a Justiça deu prazo de 15 dias para o órgão provar que cumpriu a decisão e determinou multa diária de R$ 5.000 em caso de descumprimento. Ainda assim, as medidas não foram tomadas. A determinação foi cumprida após a fraude. Então vamos lá, gente. Ó, vou trazer aqui para vocês só para a gente poder entender juntos, tá? Presta atenção aqui, ó. O IDC, que é o Instituto de Defesa Coletiva, ele entrou com uma ação na Justiça, pedindo que o INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, e a Dataprev paguem uma indenização de R$ 5.000 por danos morais individuais para todos os aposentados lesados por violação dos seus dados pessoais e pela oferta abusiva do crédito consignado
por parte das instituições financeiras. A ação foi apresentada na quinta-feira. Então, o que acontece? Se você se sentiu lesado, certo? Se você teve aí, se eu tive violação dos meus dados pessoais, tá? E também sofri aí oferta abusiva do crédito consignado por parte das instituições. Se você acha que aconteceu isso com você, o caminho ele é único. Procurar um advogado previdenciário, que ele vai te ajudar nesse sentido. Certo, gente? Então, ó, eu vou trazer aqui, só voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Os 3 primeiros minutos aqui, ó, só para vocês entenderem, ó. É rapidinho, tá? É aqui, ó. De dados pessoais, diz entidade. Ó. Diária. Peraí, gente. Entidade pede que INSS pague R$5.000 a aposentados por abuso em consignado. O IDC, Instituto Defesa Coletiva, entrou com uma ação na Justiça pedindo que o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, e a Dataprev paguem indenização de R$5.000 por danos morais individuais para todos os aposentados lesados pela violação de seus dados pessoais e pela oferta abusiva de crédito consignado por parte de instituições financeiras. A ação foi apresentada na quinta-feira, 15. A entidade também afirmou que o INSS descumpriu uma ordem da Justiça de 2022, que obrigava o órgão a bloquear os descontos de crédito consignado. Indenização de R$5.000. Entidade pede indenização de R$5.000 aos beneficiários do INSS. A indenização seria por danos morais individuais, uma vez que as práticas do INSS e da Dataprev causaram danos diretos a seus beneficiários e a toda a sociedade de consumo, diz a ação. A ação ressalta que as medidas anunciadas até agora em relação à fraude no INSS dizem respeito aos descontos feitos por associações e sindicatos. Inexistem medidas tomadas para os consignados fraudulentos, diz a ação. O IDC também considera que sozinho... Certo, gente? Então, se vocês acham, tá, que vocês sofreram aí oferta abusiva, tá? Descumprimento, passaram os dados de vocês, ó, igual aqui, ó. Justiça está pedindo o instituto, tal, e a indenização, Dataprev, pague a indenização de R$5.000 por danos morais individuais para todos os aposentados pela violação dos seus dados pessoais e pela oferta abusiva do crédito consignado. Se aconteceu isso com você, tá? Você vai procurar um advogado previdenciário, você vai entrar com danos morais, certo? Gente, é causa ganha. Vocês viram que lá em 2023 o INSS também descumpriu um mandato lá atrás? Vocês lembram? Acabou de passar aqui para vocês, ó. Deixa eu só pegar esse ponto aqui, ó. Ó, só para vocês terem uma ideia. 2022, na verdade, ó. A entidade também afirmou que o INSS descumpriu uma ordem, tá? Da Justiça de 2022, que obrigava o órgão a bloquear os descontos do crédito consignado. Olha isso aqui, ó. O INSS descumpriu uma ordem da Justiça. Então, gente, se aconteceu isso aqui com vocês e vocês procurarem um advogado, pedir danos morais é causa ganha, tá? E esses R$5.000 aí, vocês terão direito na conta de vocês, certo? Tem gente falando que vai entrar automático, a gente tá aguardando aí, né? Vamos ver. Eu não acredito que seja aí totalmente automático, mas conforme vai saindo aqui as notícias, eu vou trazendo aqui as informações para vocês. Então, é sobre isso, tá? Que se trata aí, tá certo? Essa decisão do INSS de R$5.000 para todos os aposentados e pensionistas do Instituto. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado das informações. Essa foi a live de hoje. No extrato, o banco não está mostrando o pagamento. Pois é, Mônica, tá uma bagunça. Para alguns já voltou, para outros ainda não, tá? Quando vai cair esse dinheiro? Ó, Ana, você precisa entrar com ação com o advogado pedindo danos morais. Tá bom, Ana?
certo? Sim, Márcia. Para quem entrar com ação, sim, tá bom? Vamos ver aí, né, gente? Quem sabe cair no automático, acho um pouquinho difícil, mas a gente vai trazendo informações conforme a gente vai sabendo aqui para vocês. Fechou? Pessoal, essa foi a live de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, capricha no meu like, se inscreva no canal, tá bom? Meu muito obrigada, gente, pelo carinho, pela companhia. Se você ainda não deixou o meu like, por favor, fortalece a live, tá certo? Meu muito obrigada aí a todos. Pode ser, Renata, pode ser. Eles ainda estão investigando, estão correndo atrás. Pode ser, que é o que eu acabei de falar para você, que venha de forma automática e que não precise de advogado, tá? Mas isso ainda não é certo, tá bom, minha lindona? Ainda não é certo. Conforme a gente vai sabendo das informações, a gente vai trazendo aqui para vocês. Fechou? Beleza? Obrigada, gente. Fiquem todos com Deus. Agradeço o carinho. Agradeço aí a companhia de cada um de vocês. Aí mais uma live aqui do canal Cida Macedo. Tamo juntos, tá? Meu muito obrigada, gente, aí pelo carinho, pela companhia. Até a próxima live ou o próximo vídeo. Tchau, tchau.